recebeu a visita de Paulo na clínica. Ele viera para buscá-la e conduzi-la para casa. Ela queria agradecer-lhe, mas, como não estava acostumada com gentilezas, tentou ensaiar algo para dizer. Porém, o orgulho era maior que suas forças. Não conseguiu de imediato. Então, como está a nossa Joana, doutor? Graças a Deus, parece que a menina se recuperou muito, Paulo. Menina? Perguntou Joana. Acho que vocês estão querendo ganhar a minha confiança. Basta olhar para mim que qualquer um saberá a minha idade. Não sou mais uma menina. Claro que é, respondeu Paulo. Todos nós somos meninos e meninas. Tanto para nossos pais, quanto para Deus. É só questão de ponto de vista, não é, doutor Adalberto? Claro. Joana, tem dias da vida em que a gente se comporta igual a meninos travessos. Outros dias, outras vezes, nos comportamos igual a meninos bonzinhos. Todos nós estamos brincando de adultos, mas, no fundo, somos mesmo crianças espirituais. Bem, mas quero saber mesmo, doutor, se Joana já está liberada para retornar para casa. Parece-me que ela está completamente renovada. Ah! Como eu gostaria de voltar, pensou Joana. O que você acha, Joana? Perguntou o médico de plantão, doutor Adalberto. Eu acho que já tenho condições de voltar. Você acha? Perguntou Paulo. Eu acho. Na verdade estou muito envergonhada por tanta coisa que andei aprontando. Nem sei como encarar minha mãe depois de tudo. Não se preocupe, Joana, falou o médico. Essa coisa de vergonha não deve ter lugar dentro de nós. Você é muito amada e esperada. Tenho certeza de que sua mãe estará de braços abertos esperando por você. Não acha? Não sei, doutor. Não sei mesmo. O senhor nem imagina o que já andei aprontando por aí. Mas tenho certeza de que agora você é outra. Isto é o que importa. Mas, então, doutor, ela vai ou não vai para casa? Perguntou Paulo. Claro que sim. Apenas gostaria de dar algumas recomendações, que, creio, poderão auxiliar muito a nossa Joana. Como você sabe, Joana, aqui nós só trabalhamos com medicamentos naturais e homeopáticos. Portanto, o que vamos indicar para você não é nada diferente daquilo que já experimentou aqui. O mais importante de tudo não é que você tome os medicamentos, apenas. Qualquer remédio que o ser humano ingerir precisa encontrar na pessoa em tratamento uma espécie de ressonância, para que surja o efeito desejado. Não entendo, doutor. Por exemplo, você alcançou a sua melhora aqui, na fazenda, em nossa clínica. Não apenas pelo tratamento de desintoxicação ou pelos medicamentos que você tomou. Com certeza você fez o seu próprio esforço por melhorar intimamente. Se eu fiz, doutor, eu nem notei. Mas nós notamos, Joana, nós notamos. Veja como você chegou aqui, há 2 meses. Estava revoltada, com raiva e repelia nossa ajuda. Com o tempo, você se integrou com a turma da clínica, com os outros companheiros em tratamento e foi se modificando pouco a pouco. 1 mês depois, você já participava do culto no lar, fazia orações. Mas eu não virei espírita por isso. Eu apenas achei bonito o que as pessoas faziam. Eu sei, Joana. Mas, ouça bem, você se modificou intimamente. Isso você não pode negar. Eu até vi você chorando outro dia. Isso foi fraqueza minha, doutor. Ou pode ser outra coisa também, não acha? Outra coisa? Não entendi. Pode ser que você se libertou de algum peso que carregava consigo. Quem sabe, Joana, suas lágrimas representavam a sua fortaleza espiritual. Paulo ficava calado ouvindo toda a conversa. Fortaleza espiritual? Qual nada, foi fraqueza minha, mesmo. Não acho que seja isso.
Depois das lágrimas derramadas, vem o alívio do coração. Isso é verdade, doutor. Até parece que uma represa se rompeu dentro de mim e que as lágrimas me aliviaram por dentro. Então, veja só quanto você se modificou. O importante daqui para frente é que você continue se tratando direitinho. Não deixe que a depressão tome conta de você de maneira alguma. É preciso combater o pessimismo e começar a fase mais difícil de todas, que é a aquisição de valores nobres, acalentando pensamentos felizes e otimistas. Isso vai ser difícil, doutor. O senhor sabe um pouco da história de minha vida. Claro que não é assim. Você vai conseguir. O pagado não importa, Joana. Agora só depende de você. Olha, eu acho até que você é muito feliz. O Paulo já me falou que sua mãe é evangélica, e aí você já terá elementos de sobra para prosseguir. Com certeza sua mãe deve orar muito. É importante, neste momento, que você participe das orações em família. Você também tem o Paulo, que, com certeza, estará acompanhando de perto o seu caso. Então, doutor? Perguntou Paulo. Ela vai ou não vai embora? Claro, claro. Pode arrumar suas coisas, Joana. Estaremos esperando aqui por você. Eu passarei ao Paulo as instruções quanto a uma dieta e ao tratamento. Ficando a sós, enquanto Joana saiu para buscar os seus pertences, os dois aproveitaram o tempo para maiores entendimentos. Então, doutor Adalberto, o que o senhor acha do caso de Joana? Bem, eu nem sei como lhe dizer, Paulo. Tenho medo de aprofundar mais no assunto. Fale, doutor. Este é o momento em que podemos falar mais à vontade. Claro, Paulo, é claro. Hesitando um pouco, Adalberto prosseguiu. O caso de Joana merece maiores cuidados. Você, por certo, já sabe que ela é vítima de um longo processo de obsessão, não é? Sim, doutor. Inclusive já tive a oportunidade de levar o nome dela para as nossas reuniões lá, no centro. Parece-me que o caso vem de séculos de perseguições. E até difícil para nós, aqui, na clínica, trabalharmos em processos como este. Não temos ainda condições de reunir médiums para a tarefa de desobsessão. Embora tenhamos uma orientação espiritual, ainda não possuímos pessoal suficientemente comprometido com esse tipo de tarefa. Resumimos o nosso atendimento às terapias alternativas, aos passes e orientações morais. Para outras coisas dependemos inteiramente da ajuda de outros companheiros. Não se preocupe, doutor, continuarei me interessando pelo caso de Joana. Mas não é só isso que me preocupa, Paulo, não é só isso. Como você sabe, a Joana abusou muito da sorte, envolvendo-se com gente da pesada. Mas ainda, ela se expôs demais, usando seringas para injetar as drogas que consumiu. O que o senhor quer dizer, doutor? Vamos, pode falar direto. Bom, eu acho que não tem como esconder a minha preocupação, Paulo. Joana estava internada aqui, conosco, tivemos de realizar alguns exames. Colhemos a amostra de seu sangue e procedemos à rotina de sempre. Nada de especial. Só que, observando os resultados, vimos que as defesas imunológicas de Joana estavam muito baixas. Aliás, baixas demais, o que nos preocupa bastante. Mas isso não é normal no caso dela, doutor. Isso não é normal no caso de ninguém, Paulo. No entanto, refiro-me ao fato de que as células de defesa de Joana baixaram além dos limites. O que isso quer dizer exatamente, doutor? Bom, Paulo, considerando que Joana já teve um comportamento de risco, creio que o melhor mesmo é encaminhá-la para outro médico e realizar exames mais detalhados. Quer dizer, Isso mesmo, Paulo. Infelizmente mantenho a suspeita de que Joana se infectou com as picadas, nas rodas de droga que se entregou no passado. Mas isso é só suspeita ou tem algo mais confirmado?
Por enquanto é só suspeita, mas convém não brincar com o caso. Por que vocês não fazem aqui o exame para verificar com mais certeza? Não podemos realizar o teste antes e contra a vontade do paciente. E, no caso de Joana, creio que seria melhor outro médico fazer o pedido. Já que ela volta hoje para São Paulo, é melhor conduzi-la urgentemente para novos exames. Como devo falar nesse assunto com Joana, doutor? Não sei como me comportar nesse caso. Tenha cuidado, Paulo. Joana está numa fase em que necessita de muito cuidado, quando abordarmos certas questões delicadas. Use a intuição. Com certeza, os amigos espirituais o auxiliarão no caso. Quando Joana voltar, eu mesmo tentarei algo que a auxilie. Quem sabe não conseguiremos alguma coisa dela. O importante é que ela deve manter a serenidade e o otimismo, o que, no presente caso, vai requerer muito de você e da família dela. Mal médico acabou de falar, Joana foi entrando na sala, carregando sua mala para a viagem. Deixe que eu ajude, falou Paulo. Não precisa, Paulo, tem pouca coisa, mesmo. Eu dou conta de carregar. Creio que agora a gente já pode ir, não é, doutor? Um momento, Paulo. Preciso passar algumas coisas para Joana. Passar o que, doutor Adalberto? Calma, Joana, é apenas uma prescrição para que você procure um médico lá, em São Paulo. Procurar um médico? Eu pensei que era só seguir os conselhos do senhor lá, em casa, mesmo. É claro que você poderá se ajudar muito, Joana, conforme nós já conversamos antes. Mas também é preciso que você continue com a orientação médica. Um bom médico poderá lhe ajudar a se recuperar rapidamente. Já que não tem jeito, doutor, bom, eu quero que você seja muito feliz e que em breve possa vir nos visitar. Eu não sei agradecer direito, doutor. Não precisa, Joana, não precisa. Basta tomar conta de você mesma. E você, Paulo? Falou Adalberto com um breve piscar do olho esquerdo. Procure tomar conta direitinho da Joana. Tomarei conta dela pessoalmente, doutor, mas acho que ela já está muito bem, mesmo. Cuidem-se, amigos. Cuidem-se. A conversa terminou ali, enquanto Paulo e Joana partiam rumo à capital. Iriam de ônibus, o que daria tempo para continuarem a conversa. Com certeza, na viagem de volta, ambos poderiam estreitar os laços de amizade. Até aquele momento, Paulo fora o benfeitor de Joana. A partir de então, eles deveriam se aproximar ainda mais. Poderiam conversar, trocar experiências. 13. Novo nascimento. Todo erro, toda fuga também uma procura. Minha mãe nunca me havia parecido tão bonita quanto desta vez. Quando desci do ônibus na Barra Funda, não podia imaginar que seria capaz de sentir tanta emoção assim. Os olhos de minha velha mãe pareciam saltar como duas pérolas iluminadas. Lágrimas caíam de nossos olhos. Eu chorava. Chorava sem parar, abraçada com minha mãe. Ela apenas dizia, acariciando meus cabelos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento, deixei-me arrastar por uma alegria indizível, que me invadiu. Eu tinha uma mãe, e ela me amava, apesar de tudo o que eu aprontei durante a vida toda. Paulo estava radiante, e nos abraçamos os três. Apenas 2 meses haviam se passado longe de mamãe e eu já me sentia outra. Talvez a distância física tenha servido para mim como um choque que me despertou para aquilo que eu nunca antes dera importância. Enquanto nós duas chorávamos, Paulo parecia sorrir. Ele, na verdade, se rejubilava diante das emoções que eu conseguia extravasar pela primeira vez, durante longos e longos anos. Durante todo o trajeto da viagem de retorno a São Paulo, eu e Paulo falamos muito. Parece que éramos duas maritacas falando o tempo todo. Não conseguíamos parar de falar. Mesmo ali, no terminal da Barra Funda, enquanto toda emoção reprimida em minha vida se extravasava em lágrimas, nos falávamos um com o outro.
Falávamos sem palavras, só com o olhar e pelas lágrimas. Isso tudo estava sendo muito bom para mim. Creio que nesse pouco tempo que passei lá na clínica muita coisa se modificou dentro de mim. Será que foi só um tratamento? Não sei dizer direito. Sei apenas que eu nunca me senti assim antes. Nunca senti tanto afeto de minha mãe e tanta felicidade em revê-la como agora. Também com o Paulo as coisas aconteciam de forma diferente. Encontrei nele um bom amigo. A viagem de volta serviu como oportunidade para que eu o conhecesse melhor e para que pudesse me abrir pela primeira vez com alguém, sem medo de ser mal interpretada. Estranho, tudo aquilo. Mas confesso que eu gostava da nova maneira como estava encarando a vida. Até então eu não conhecia minha mãe direito. Parece-me que, naquele dia, era o início de um período diferente em minha vida. Certo que eu tinha ainda muita coisa a modificar dentro de mim, mas pela primeira vez eu desejava fortemente ser outra mulher. Chegamos em São Paulo um pouco antes do Natal. Faltavam poucos dias para as comemorações do aniversário de Jesus. Creio que minha mãe, o Paulo e alguns amigos estavam me preparando uma boa surpresa. Era um Natal diferente para mim. Resolvemos comemorar juntos naquele ano. Foi assim que minha mãe convidou o Paulo, seu Anastácio com a família e o pastor lá da igreja que minha mãe frequentava. Deixei-me embriagar pelo clima de festa e até andei ensaiando alguns agradecimentos. Quem me conheceu antes, como seu Anastácio e os vizinhos, nem conseguia acreditar. Eu estava diferente, mais leve. Era como se um peso tivesse saído de meus ombros. Naquele Natal as pessoas que me amavam prepararam presentes especiais para mim. O pastor resolveu cantar um hino de louvor a Deus, que me fez chorar. Ao terminar as orações de louvor e agradecimento, vi minha mãe em êxtase de tanta alegria. Ela, coitada, não podia disfarçar tanta emoção. Abrimos então os presentes. Era um presente simples, mas eu nunca antes ficara tão alegre por ganhar presentes como naquele Natal. Minha mãe me presenteara com um hinário, em que eu poderia aprender música de louvor e gratidão a Deus. O pastor deu-me uma Bíblia sagrada. Segundo ele, seria a certeza de minha salvação. E Paulo me deu de presente um livro diferente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês nem imaginam como o pastor olhou a minha mãe naquele instante. Paulo disfarçou com um sorriso, e seu Anastácio salvou a situação, pedindo para todos cantarem uma canção de Natal. Enquanto todos cantavam, senti-me arrebatada pela melodia e lembrei-me dos velhos tempos de farras. Onde eu estava no Natal passado? Talvez pelas ruas, nas rodas de drogados ou, quem sabe, na prostituição. Na verdade eu deveria estar adoidada por aí, conforme dizia no meu antigo vocabulário. Como o tempo muda a gente. Naquele Natal, eu estava ali com a família, toda sensibilizada diante da manifestação de carinho de tanta gente. Resolvi me retirar da sala da pequena casa onde eu morava com minha mãe. Entrei para o meu quarto para pensar um pouco. O Natal parece exercer sobre a gente um estranho domínio, um fascínio mesmo. Parece-me que alguém lá em cima, aqui dentro do nosso peito, seja lá onde esse alguém se encontre, aproveita a ocasião festiva das festas natalinas e arrebenta a última muralha, a barreira que por tanto tempo teimamos em manter. O que seria isso? Ainda não estava tão modificada assim a ponto de ter as respostas para todos os meus questionamentos. Sei simplesmente que eu estava sensível, profundamente sensível naquele dia. Sentei em minha cama, e de repente tudo à minha volta parecia ganhar um novo significado para mim. Eu sentia como se mãos invisíveis estivessem por trás dos acontecimentos, trazendo-me de volta à realidade. Como estava sendo importante para mim aquele convívio familiar, a casinha pequena, os gritos, os escândalos da vizinha, os hinos e orações de minha mãe. Como estava sendo importante para mim o apoio que Paulo estava me dando. Como o próprio Paulo estava sendo importante. Sentia-me especialmente próxima dele naqueles dias.
Joana, ó com acento circunflexo Joana. Que faz aí sentada, menina? Ah, Paulo, eu já disse para você outro dia que não sou nenhuma menina. Eu sei, Joana, mas é o meu jeito de falar. Olha, o pessoal está aí fora, todo mundo alegre e feliz por você. Não fiquei toda recolhida, não. Aproveite a festa e venha se alegrar. Não estou triste não, Paulo, é que tudo isso está sendo muito novo para mim. Parece que estou mais sensível estes últimos dias. É a magia do Natal. Dizem certos amigos que tenho que nesta época Deus aproveita esta nostalgia que invade a gente e toca mais fundo em nosso coração. Esses amigos seus até que não estão errados, não. Diga-me, Paulo, você fala tanto de amigos que dizem isso, amigos que dizem aquilo, mas é a primeira vez que lhe falo desses amigos, Joana, é só uma forma de expressão. Não é, mesmo. E também não é a primeira vez que você me fala assim. Olha que eu também tenho observado você, mas me diga, Paulo, quem são esses amigos que lhe falam tanta coisa bonita assim? Veja bem, Joana. Nada disso comigo, Paulo, fale-me sem rodeios. Já que você quer mesmo saber, os meus amigos, a quem sempre me refiro, são os amigos de Jesus. Só isso. Falou Paulo, dando um largo sorriso. Você não me engana, rapaz. Não me engana. Saímos os dois e nos integramos à turma que estava na sala contando as alegrias do Natal. Para muita gente era apenas mais um Natal, mas para mim era o início de uma vida nova. Era, talvez, o meu novo nascimento. Também foi naquele dia que tive a coragem de encarar Paulo de uma maneira diferente. Tive a audácia de olhar bem fundo nos olhos dele e notei, pela primeira vez em minha vida, que os olhos de um homem também escondem a beleza do luar. 14. Shalom. Mas por todos esses caminhos não encontrei, simplesmente porque. Veja, Jessé, como Miriam está modificada, falou Adab para o antigo verdugo de Joana. Veja, filho, Miriam agora não é mais a mesma. Olhe estampadas em sua fisionomia as marcas do sofrimento. Observe, Jessé, como ela se modificou com o tempo. Agora ela se utiliza de um novo corpo, meu filho. Ela nos atende com o nome de Joana. Cássio, modificando a sua aparência perispiritual, revestia a forma da velha Adab, que vivera nas proximidades de Jerusalém, no primeiro século da era cristã. O instrutor Ernesto também vivera aquela época, sob a roupagem física de Osias, o pai de Jessé, o antigo perseguidor de Joana. Aquela época, a nossa tutelada vivia na Judéia reencarnada como Miriam, a mulher que infelicitara sua vida através de calúnias e intrigas, arrastando por quase 2000 anos os frutos de sua infelicidade. Estávamos agora na pequena casa onde se reunia a família de Joana. Aliás, onde a resumida família encontrava o seu abençoado refúgio. Era Natal, e a alegria e sensibilidade que a comemoração do aniversário de Jesus proporcionava mostrou-se para nossa equipe espiritual como um momento muito fértil. Conduzimos para aquele ninho doméstico o espírito de Jessé, numa tentativa de reviver nele os sentimentos de outrora, quando ele ainda não se deixara macular pela ideia de vingança. Ao ver a veneranda a figura de Altina, o antigo obsessor identificou no mesmo momento seu amigo Davi, com o qual compartilhara no passado muitos momentos de grande felicidade. Davi, então é você? Como pode ser? É a lei da vida, meu filho. O seu amigo Davi resolveu renascer e abraçar Miriam como a sua filha. Davi assumiu o corpo físico de Altina Gomides para dar a oportunidade de renascimento àquela que você perseguia. Mas, minha mãe, como isso pôde acontecer? Não entendo. Temos muitas coisas a entender ainda, Jessé. Temos muito o que aprender. Veja bem, meu filho, eu mesmo retornei em novo corpo físico para auxiliar a nossa Miriam. Como assim, minha mãe? Olha para mim. Meu filho, a velha Adab, olhe bem.
Concentrando-se, Adab procedeu ao mesmo fenômeno de estruturação das células perispirituais, em sentido inverso. A aparência feminina foi cedendo aos poucos, e uma luz intensa foi irradiando da forma perispiritual de Cássio, que ressurgia aos olhares atentos de Jessé. Sou eu mesmo, meu filho. A velha Adab que você ama. Pela lei divina dos renascimentos, eu assumi ao longo dos séculos diversas outras personalidades. Em minha última existência física, fui Cássio, o pai de Miriam, reencarnada como Joana. Então todos vocês retornaram por amor a Miriam. Só eu permaneci por tanto tempo preso ao ódio. Sim, meu filho, foi o que ocorreu. Mas não nos detenhamos nos fatos passados. Aproveitemos a festa em que comemoramos o aniversário de Jesus e nos renovemos também. Mas não foi por causa desse Jesus que Miriam entregou a todos nós no passado. Exatamente, meu filho, respondeu Cássio. Mas também foi esse Jesus que conseguiu, com seu amor, amolecer os nossos corações e conquistar para sempre o coração de Miriam. E o meu pai? Onde ele está agora? Onde está meu pai, Osias? Olhando para o instrutor Ernesto, Cássio esboçou um leve sorriso. Jessé olhou em direção ao nosso instrutor, seus olhos se cruzaram, e, enquanto ouvíamos os companheiros encarnados cantarem os hinos de Natal, do nosso lado, Ernesto e Jessé se abraçavam, pai e filho se reencontrando depois de quase 2000 anos. Era o ano em que renasciam para Jesus dois filhos novos, Miriam e Jessé, que reencontraram o caminho do bem. Eu os vi agora, Ernesto, o iluminado instrutor, e Jessé, o antigo verdugo, abraçados na casa de Altina Gomides e Joana, transubstanciados em luz, na luz do perdão, na luz das luzes daquele Natal. Não havia como deter a avalanche de sentimentos e emoções que extravasavam de todos naquele dia. Do outro lado da margem do rio da vida, os amigos encarnados cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra. Do nosso lado, almas se reencontravam, prometendo um futuro de paz e entendimento. Quando vimos Joana se retirando para o seu quarto, relembrando a vida de outrora, Cássio convidou-nos a segui-la. Veja nossa Joana, meu filho. Veja como ela se propõe a modificar-se. Neste momento, Paulo entrou em cena, conversando com Joana e chamando-a para a sala. O instrutor Ernesto, aplicando passes no córtex cerebral de Paulo, sensibilizou-o para que ele percebesse a nossa presença. Paulo, com a sua descrição de médium de Jesus, anotou o pensamento de Ernesto e comentou com Joana. É a magia do Natal. Dizem certos amigos que tenho, falou Paulo, referindo-se aos pensamentos que captara do instrutor espiritual, que nesta época Deus aproveita esta nostalgia que invade a gente e toca fundo em nosso coração. A conversa entre Paulo e Joana continuou até eles se reintegrarem aos outros companheiros, que festejavam em outras dependências da pequena casa. Aqui, entre nós, a alegria também era indisfarçável. A família espiritual se reunira sob a bênção divina. Era Natal. Mais um ano do calendário da Terra em que comemorávamos o nascimento de Jesus. Quase 2000 anos de aprendizado. Nascia Jessé, nascia Miriam na pessoa de Joana, a nova filha de Jesus. Nossa caravana partia da crosta entre as alegrias do Natal e as luzes que avistávamos por toda parte, comemorando o aniversário do Salvador. Retornamos à nossa comunidade espiritual para nos reunirmos com os companheiros espirituais numa festa de amor. O firmamento estrelado refletia as belezas da natureza, e a nossa colônia espiritual estava toda enfeitada, como eu nunca vira antes. Todos os espíritos que comungavam os mesmos ideais de elevação espiritual nos reuníamos para relembrar Jesus. Trouxemos conosco Jessé, que estava radiante diante da beleza que via refletida na cidade espiritual. É Jerusalém, ele falava a todo momento. É Jerusalém renovada. Aqui, Jessé, falou Ernesto, você encontra exatamente aquilo que precisa.
Com o seu coração renovado, você se sintoniza com a cidade dos nossos amores. Jerusalém representa, para nós, a cidade de Deus, a cidade de Davi, o recanto da paz. Shalom Abele, exclamava Jessé. Shalom, meu filho, Shalom, respondeu Cássio ao filho pródigo que retornava ao lar. Na colônia espiritual com a qual nos sintonizávamos, comemorávamos também o Natal. Festejávamos com todas as possibilidades que tínhamos à nossa disposição. Mas naquele Natal, em especial, festejávamos a alegria do reencontro de uma família espiritual que, depois de quase 2000 anos, se abraçava, entre as estrelas, para comemorar Jesus que voltava aos corações. Shalom, como disse Cássio. Shalom Aberé. A paz novamente reina em Jerusalém. 15. Dores e paixões. Veio o amor por alguém que caminhava comigo. A aproximação de Paulo com a família de Altina não se deu por acaso. Seu envolvimento com Joana denotava algo muito mais profundo do que um acontecimento fortuito do cotidiano. Os gregos antigos apresentavam em sua mitologia a figura de um deus brincando com dados, significando, esses dados, os destinos dos homens. Mas a realidade da vida em nada se assemelha à lenda do país da Hélade. Ninguém vive no mundo ao sabor de forças cegas ou à mercê de um ser superior que brinca de dados com as vidas humanas. Ao contrário, tudo se encadeia no universo. Tudo e todos estão ligados por fios invisíveis que se cruzam no tempo e no espaço, nas experiências vivenciadas no passado. Ou, então, os encontros e desencontros da vida presente resultam em futuros compromissos, em futuros voos da alma em companhia daqueles com os quais conviveu e interagiu em sua passagem pelo palco do mundo. Ao encontrar um outro ser, relacionar-se por alguns momentos ou por anos, ninguém permanece o mesmo. Em tudo no universo há troca incessante de energias, de experiência. Sempre adquirimos ou assimilamos algo do próximo, tanto quanto influenciamos o outro com a nossa presença em sua vida. Nossa presença nas experiências do outro pode desencadear processos de dor ou de felicidade. A participação de outra pessoa em nossas vidas também influencia de uma forma ou de outra aquilo que somos e, muitas vezes, desencadeia processos kármicos que precisamos vivenciar. Com Paulo e Joana não ocorreu diferente. Os pensamentos do rapaz estavam povoados com a imagem de Joana. A vida desta passou a ser preenchida com as imagens de Paulo, com a sua presença, com a sua ousadia em romper o preconceito, as dificuldades de aproximar-se, se envolvendo de tal maneira que não mais poderiam viver um sem o outro. Meu filho, noto-lhe os pensamentos e o semblante preocupado, ultimamente, falou Célia, a mãe de Paulo. O que está acontecendo, meu filho? Abrace com sua mãe. A casa em que Paulo residia era uma mansão, comparada à simplicidade da residência de Altina Gomides e Joana. Ele morava no bairro Ipiranga, junto com a mãe e mais 3 irmãos. A conversa dos dois ocorria no jardim da casa, onde estavam acostumados a se reunir nas tardes de sábado, num bate-papo muito familiar. Ah, mãe, não é nada que mereça incomodar você. Creio que devo ser mais discreto em meus sentimentos e pensamentos. Talvez seja o contrário, filho, falou Célia, aproximando-se de Paulo e abraçando-o. Quem sabe não é exatamente o oposto e você esteja guardando sozinho seus pensamentos e sentimentos e agora deva compartilhar isso com alguém. Eu não gostaria de incomodá-la, mamãe. Você sabe, as dificuldades que você vem enfrentando com a saúde, o papai longe de casa e os meus irmãos, sempre envolvidos com as badalações deles. Ora, meu filho, o que é isso? Será que você está usando desculpas para fugir da sua mãe? Ou será que não o conheço? Não é isso, Célia, respondeu Paulo, sorrindo forçado. Mas veja que nós já temos muitos problemas por aqui, e não é hora de acrescentar mais fogo na fogueira. Sabe, Paulo,
Mesmo que você se recuse a falar sobre o assunto, eu vou insistir um pouco mais. Os problemas sempre existem e existirão, e um a mais em nossas vidas não pesará muito. Aliás, Paulo, não é você mesmo que diz que a gente tem de compartilhar os problemas a fim de vislumbrar os resultados. Sei que é difícil, muitas vezes, os filhos se abrirem para os pais. Entretanto, estamos numa situação em que a nossa família se vê diante de duas únicas saídas: ou somos transparentes ao ponto de confiarmos uns nos outros, ou então a família irá se diluir de tal maneira que perderá o contato entre os seus membros e se perderá. Temos de nos envolver, filho, mesmo que eu não concorde com as suas ideias ou você não aprecie as minhas. Só não posso permitir que você carregue o peso de suas experiências sozinho. Creio que todas as mães fariam o mesmo com seus filhos. Minha querida mãezinha, ai de mim se não fosse você. Abrace-me. Então, não se abre com a mamãe. Não se preocupe quanto a mim. Estou enfrentando com muita coragem os problemas de saúde. Afinal, você não é o companheiro de minha vida. Não é o meu garotão querido, que nunca me abandonou. Então, vai falar ou não do que incomoda? Bem, creio que não há como resistir à sua chantagem. Diga-me, mamãe, será que todas as mães são chantagistas assim? Paulinho. Está bem, Décia, tudo bem, mas não me diga que você não seja um excelente estrategista. Bem, meu filho, não posso discordar completamente de você, mas convenhamos, que funciona. São as armas de todas as mães. Usamos do coração para atingir os corações dos filhos. Isso nunca falha. Creio que não falha mesmo. Sabe, mãe, aquela garota da qual lhe falei meses atrás, a Joana? Sim, diga, filho. Como lhe disse, eu estou muito envolvido com a família dela. Juntos, já fizemos de tudo a fim de auxiliá-la nas dificuldades criadas pelo seu envolvimento com as drogas. E ela está correspondendo aos seus esforços. Sim, mamãe, claro. Isso é muito bom. Ela já passou da fase de perigo, e creio que até mesmo já se libertou do uso das drogas, só que os efeitos psicológicos são patentes. A Joana está em fase de readaptação à vida social. Porém um fato vem acontecendo e está me preocupando muito. Já sei. Você está apaixonado por ela. Mamãe, que mente suja. Ora, meu filho, só quem é bobo não percebe. Você acha? Claro, está expresso em seus olhos. Eles brilham quando você fala no nome de Joana. Mamãe, você não presta. Não, mesmo, filho, e acho que, se você não correr logo, perderá um momento precioso em sua vida. Mas, mãe, não tenho certeza direito a respeito de meus sentimentos. E quanto a Joana? Não sei se ela sente alguma coisa. Talvez seja apenas produto de minha imaginação. Quem sabe não seja apenas preocupação com a vida dela. Não me venha com essa, meu filho. Não fuja de sua felicidade assim. Esses momentos em nossas vidas, Paulo, são muito preciosos para que os dispensemos dessa forma. Não há como adiar a felicidade sem que haja sérias consequências para o coração. Não resista, meu filho. É que tenho muitas apreensões em relação a Joana e não tive coragem ainda de falar abertamente com ela. Então você não está sendo amigo verdadeiro da sua Joana. Os amigos que se prezam costumam usar de transparência nas relações. Mas eu sou amigo, sim. E muito bom amigo. Só que ser amigo muito bom não é o que você deseja, não é? Bem. Claro que não, meu filho. Eu bem conheço vocês todos e sei do jeito de cada um dos meus filhos. Você quer se aproximar da Joana e tê-la como mulher. Só isso. Mamãe, deixe de ser franca e moderna, pode dizer, Paulo. Para que esconder sentimentos e desejos? Eles sempre acabam ganhando da gente. Vai por mim, filho,
É a experiência de toda uma vida. Quando a gente guarda os desejos e sentimentos por tanto tempo, tentando mascarar aquilo que sentimos, eles acabam por irromper dentro de nós, rompem as nossas defesas, e aí vem o caos. No seu caso, conheço-lhe muito bem os impulsos, afinal, eu estudo os meus filhos o tempo inteiro e não posso enganar-me quanto às suas tendências e emoções. Como assim, estuda-me? Olhe, meu filho, não pense que a sua religião seja uma couraça para conter seus sentimentos e desejos. Creio que o erro de muitos religiosos seja o fato de usarem a religião para mascarar a vida íntima e se esconder da vida atrás de um altar onde muito trabalho, a fim de despistar os próprios sentimentos. Ora, mamãe, mas você sabe que não sou assim. Eu sou espírita, e o espiritismo. Sei que o espiritismo é muito bom, meu filho, e não estou aqui discutindo a validade da proposta espírita. Não é isso. Mas essa máscara de santidade, de evolução compulsória me dá medo. Eu acho que vocês não se permitem ser felizes sem a presença do medo. Tem medo de se entregar às relações afetivas, medo de que a felicidade bata à porta e que essa felicidade seja diferente daquela que vocês idealizaram. Abra-se, filho, deixe a vida conduzir você e não pretenda disfarçar seus sentimentos de homem com a caridade despretensiosa dos religiosos. Não perca a oportunidade, Paulo. Mas você então me incentiva a procurar a Joana. Incentivar? Deixe de bobagem, meu filho. Em breve você descobrirá que o estou empurrando para os braços da felicidade. Incentivar é muito suave para o seu caso. Vá, meu filho, não fique assim amuado feito animal. Levante-se e vá procurar Joana. Diga-lhe a respeito de seus sentimentos. Não perca tempo. Você acha, mamãe? Acha mesmo? Levante-se, meu filho. Honre as calças que você veste. Assuma-se com seus sentimentos e, se você acredita tanto assim em espíritos, incorpore, faça qualquer coisa, mas permita-se ser feliz. Paulo não pôde resistir ao empurrão materno e saiu à procura de seu destino. Com certeza, Deus não joga dados com a vida humana nem manipula as experiências de seus filhos, por isso ele enviou as mães, que são mestras na arte de convencer os filhos na busca da felicidade. Paulo saiu, enquanto Célia esperava os outros filhos para a conversa habitual das tardes de sábado. Em breve tempo, eles apareceram, e a família reuniu-se para o diálogo que deveria unir os corações. Os acontecimentos transcorriam conforme as leis da vida determinavam. Paulo deveria reencontrar Joana na presente existência para que pudessem se beneficiar com as experiências conjuntas. Por detrás desses eventos na vida de Paulo e Joana, espíritos amigos tentavam a todo custo inspirá-la quanto ao melhor caminho através do qual poderiam se conduzir. Já havia alguns dias que Joana não via Paulo. Estava ansiosa por lhe falar. O rapaz não ligava. E ela não tinha coragem de dar-lhe um telefonema. Tinha de encontrá-lo. Esperou por ele todos esses dias. Como gostaria de compartilhar um momento tão importante quanto o que vivia. Fora fazer uma consulta dias antes. Devido ao seu passado, ao uso de drogas intravenosas, o médico aconselhara fazer o exame de sangue que detectasse se ela era ou não soropositiva. Afinal, viviam no século do IV. Não poderia descuidar-se. Paulo aconselhara fazer o exame a Elisa. Ela rejeitara a ideia durante muito tempo, mas, agora, com os pensamentos que abrigava em sua mente a respeito dele, ela tinha de fazer os testes. Não poderia sequer pensar em compartilhar a sua vida com alguém de forma mais intensa, íntima, sem se certificar de algo tão importante. Resolveu então procurar um outro médico, porque ficara com medo de que Paulo desconfiasse. O seu médico, que era amigo de Paulo, poderia também falar com ele. Joana pretendia esconder de Paulo os resultados do exame, caso fossem positivos, e também esconder seus sentimentos. Mas, e se não fossem positivos?
Se ela não fosse portadora do HIV, isso abriria uma oportunidade ímpar em sua vida. Noites e noites de insônia, mas as preocupações e os medos fizeram da vida de Joana um inferno. Não havia como adiar. Ou ela fazia o exame ou então não dormiria mais de tanta angústia. Resolveu então procurar um posto de saúde. Entrou no consultório do médico e relatou a verdade a respeito de suas preocupações. Desejava realizar o exame. Nos dias que antecederam a resposta do médico, Joana também não dormira. Esse período coincidiu com os dias em que não se encontrara com Paulo. Aumentaram, por isso, sua angústia e insegurança. Pensou então que não iria procurar o médico para receber o resultado. Os pensamentos desencontrados, como um vulcão em erupção, pareciam querer romper o cérebro, que explodiria. O estresse estabelecera-se, e, durante esse dia que antecedera aos resultados, Joana teve febre, diarreia e vários outros sintomas próprios de desequilíbrios e abalos emocionais mais intensos. Em sua mente, acreditava que já estava doente. A AIDS se instalara definitivamente. Nem precisava dos resultados. Se ela fosse ao médico, quem sabe ele apenas recomendaria sua internação em uma clínica ou hospital onde pudesse esperar a morte com mais dignidade. Desistiria, pensou Joana. Mas, se por um lado ela pensava em desistir, por outro não poderia morrer em paz caso não fosse ao médico. Altina, a sua velha mãe, também ficava aflita com a situação da filha. Depois de muito conselho, de muito insistir, convenceu-a a procurar o médico e receber os resultados. Quando entrou no consultório, o suor caía-lhe da face afogueada pela febre. O médico assustou-se com o estado de Joana. "O que é isso, garota? O que está acontecendo?" "Diga, doutor, pode falar a verdade comigo, não esconda nada. Veja como estou." "Mas o que está acontecendo?" "Deite-se aqui." Apontou a maca. "Vamos, diga-me." "É o HIV, doutor, AIDS. Já estou no estado terminal." "Eu sei que é isso. Me diga, não é mesmo?" "HIV? O que é isso, Joana? Vejo que você está aprontando para si mesma." "Não é o que dizem os resultados, doutor?" Perguntou Joana ofegante, ao lado da mãe aflita. Como sofrem as mães de todo mundo. Como têm de acompanhar os filhos em suas dores, sofrem mudas, caladas, e o seu sofrimento reprimido, para não exacerbar as dores dos filhos, parece ser um sofrimento infinito. Por favor, espere lá fora, minha senhora, depois eu a chamo." "Deixe minha mãe, doutor", falou com voz entrecortada moribunda. "Não quero morrer sozinha. Prefiro que espere lá fora, minha senhora", falou enfático o médico. "Sim, seu doutor, mas muito cuidado com a minha Joana. Qualquer coisa, me chame, estarei orando para Jesus." Altina saiu do consultório, mas sob protestos de Joana. "O que é isso, Joana? Como pode submeter sua mãe a uma situação dessas?" "Mas, doutor, eu já estou morrendo." "Mas se você se considera nesse estado, por que se deu o trabalho de vir aqui? Conte-me." "Eu vim pegar o resultado do exame de AIDS." "E, Joana, e..." "Sim, doutor." Joana tossia muito. "Eu sei que vou morrer com AIDS e eu tinha que vir aqui. Mas eu acredito que você deve estar enganada, Joana. Parece que você veio pedir um atestado prévio de óbito, e não buscar os resultados dos exames. Veja o estado lamentável em que se encontra. Fale, doutor, fale, por favor. Estou com AIDS, não estou?" A face de Joana gotejava a suor, enquanto ela tinha dificuldade em se expressar. Dirigindo-se à sua mesa, o médico pegou um envelope, abrindo lentamente. Olhou para Joana e falou com voz calma e pausada. "Resultado do exame de Joana Gomides, HIV, negativo." "O quê? Então não estou com AIDS? Não estou morrendo?" Joana levantou-se imediatamente da maca,
tomou os resultados das mãos do médico e saiu do consultório correndo, sem dar a oportunidade de um médico falar mais nada. Atônito com as reações da quase morta, o médico ficou parado, sem entender o comportamento de Joana. Meu Deus, como é desequilibrada! Só faltava abrir uma sepultura, jogar-se dentro e pedir alguém para jogar terra por cima. E nem me deu tempo de falar com ela a respeito dos resultados. Do lado de fora do consultório, a mãe aflita mantinha a cabeça baixa, orando a Jesus pela vida de sua Joana. Ah! Meu Deus, pensava Altina, eu estou perdendo minha filha outra vez. A pobre mulher chorava baixinho, enquanto orava mentalmente. Os outros pacientes, que aguardavam atendimento, ficaram sensibilizados, ao verem a mulher sofrida e angustiada, derramando suas lágrimas. A porta do consultório abriu-se abruptamente, e Joana saiu de dentro com um envelope nas mãos. Altina arregalou os olhos sem entender nada, ou então assustada com o resultado imediato de suas orações. Não deu tempo de raciocinar. Eram apenas lampejos de pensamentos que passaram em sua mente. Vamos, mamãe. Eis aqui os resultados. Mas, filha, você não está doente? E a febre? Que febre, mamãe? Eu não tenho nadinha de nada. Olha aqui os resultados. Veja em minhas mãos a resposta. O médico disse que deu negativo. Negativo, mamãe? Filha, eu não entendo, balbuciou Altina. Não precisa entender, mamãe. Vamos embora daqui. Joana literalmente arrastou Altina pelo corredor, não lhe dando oportunidade de se esclarecer. E a febre, filha? E a diarreia? Ah! Mamãe, e eu entendo lá dessas coisas. Passou tudo. Eu acho que foram suas orações. Altina não compreendeu direito como a filha melhorou de um momento para outro. Afinal, ela não estava com AIDS? E os sintomas que estava sentindo há alguns dias? Será que suas orações eram tão poderosas assim? O sangue de Jesus tem poder, falou Altina em alto e bom tom. Louvado seja Deus, respondeu Joana. A mente cria. A mente em desequilíbrio passa ao corpo as sensações alimentadas pela pessoa. Emoções fortes, quando são alicerçadas numa mente cheia de pensamentos pessimistas, produzem estados de saúde delicados, e o corpo, reflexo da mente, expressa o teor das emoções, dos sentimentos e pensamentos com máxima fidelidade. Joana voltou para casa, agora ansiosa para reencontrar Paulo e mostrar-lhe os resultados de seus exames. Não tinha tempo a perder. Desejava a todo custo rever seu benfeitor. Será que telefonaria para ele? Não sabia ao certo o que fazer ou como proceder. Apenas desejava vê-lo. Ansiava por encontrá-lo. Não poderia passar muito tempo longe de sua presença, de sua atenção, de seu afeto. Todo o seu ser ansiava por ele. Paulo, Paulo, Paulo. Só Paulo importava. Parece que estava em transe de tanto que o chamava mentalmente. Era o transe do amor, da paixão, da vida que conspirava pela felicidade. 16. Comunidade Gospel. Sei que não o encontraria entre os santos. Jamais o encontrei entre os salvos. Também não o vi nos altares das igrejas. Não o encontrei entre os eleitos. Passava das 20 horas quando Paulo chegou à casa de Joana. No caminho ele resolveu comprar uma lembrança para ela e acabou demorando mais que o previsto. Naturalmente que fora ajudado pelo trânsito, que contribuía para que Paulo e outras milhares de pessoas pudessem aproveitar mais o tempo dentro de automóveis, ônibus e outros veículos. Joana estava na cozinha, ajudando a mãe em alguns afazeres domésticos. Embora conservasse as mãos ocupadas com o trabalho de casa, a mente e o coração estavam fixos na pessoa de Paulo, em quem concentrava sua atenção. A campainha soou 3 vezes seguidas. Paulo, gritou Joana, que saiu correndo em direção à porta. Meu Deus, por que tanta pressa assim?
falou Otina, olhando em direção à filha, que saía em disparada. Abrindo a porta rapidamente, Joana não se conteve de alegria ao rever o rapaz e atirou-se em seus braços, sem raciocinar a respeito de sua atitude. Joana, balbuciou Paulo com o coração disparado, que bom vê-la novamente. Os dois permaneceram abraçados por um pequeno espaço de tempo, o suficiente para que pudessem ler nos olhos um do outro as palavras não escritas da alma, as páginas do coração. Foi Paulo que primeiro acordou daquela espécie de transe que envolve os apaixonados e, desvencilhando-se dos braços de Joana, foi entrando porta adentro, perguntando por Otina. A mamãe está na cozinha, respondeu Joana já sem graça, porque se revelara por inteiro, através dos gestos e de sua atitude. Como está linda, pensou Paulo. Ah! Meu Deus, bons espíritos, será que não estou indo longe demais? Seus olhos se cruzaram novamente, e um clima especial se estabeleceu entre ambos. Em outra dimensão da vida esses acontecimentos não passaram despercebidos. Cássio, o pai de Joana, a tudo assistia, de maneira a interferir nas vidas envolvidas, pois fazia parte do planejamento do alto que os dois se unissem. Dirigindo-se a Paulo, sem que este percebesse, através da intuição, o espírito de Cássio estendeu as mãos sobre o plexo solar do rapaz, magnetizando-o. Depois de alguns minutos dirigiu sua atenção para a glândula pineal, que rapidamente se iluminou, diante da ação magnética do bondoso espírito. Como resultado, o rapaz sentiu imediatamente as emoções irromperem do seu interior e lançou-se num ímpeto em direção a Joana, tomando-a nos braços, sem saber como dominar as emoções e os pensamentos que lhe vinham à mente. Não posso mais viver sem você, Joana, falou Paulo, segurando Joana em seus braços. Paulo, meu Paulo, mal terminou a frase, e o rapaz continuou. Eu te amo, Joana, como nunca amei uma mulher antes. Não sei se você saberá interpretar o meu gesto, mas não consigo mais esconder o que sinto. Joana deixou-se inebriar pelas palavras de Paulo, que a beijou suavemente nos lábios, iniciando uma nova etapa na vida dos dois. Com tantas emoções contidas, Paulo e Joana deixaram-se dominar pelo carinho. As palavras brotavam de suas bocas com a facilidade com que desabrocha uma flor na primavera. Não perceberam que estavam sendo observados por Otina, que assistia à cena, ao mesmo tempo em que tentava se esconder para não ser flagrada. Os dois continuariam ali por muito tempo, não fosse a interferência superior de uma alma boa e pura como a vizinha, amiga de todas as horas. A Otina, sou eu, minha amiga. Sua vizinha queridinha. Estas com visitas, amiga. A vizinha foi logo entrando, naturalmente sem ser convidada, pois, para os amigos dessa natureza, são dispensados os convites, considerados muito formais. Meu Deus, veja só como adivinhei que tinha visitas. Eu nem vi o seu carro aí em frente, seu Paulo, falou a vizinha, intrometendo-se na vida da família. Veja, Altina, como sou discreta, nem vou atrapalhar o casal de pombinhos, que devem estar interessados em conversar. Paulo e Joana foram surpreendidos abraçados em meio a juras de amor. Do lado de cada vida, Cássio, o benfeitor espiritual, desistiu de tentar interferir. Resolveu deixar que os acontecimentos agora transcorressem rumo às correntezas das águas da vida. Encontrei Cássio levitando sobre a casa de Altina e Joana. Com um sorriso, ele me recebeu de braços abertos, dizendo: Bem, meu amigo, graças a Deus que os dois se ajustaram. E, olhando para baixo, em direção à vizinha de Altina, que parecia estar com o chakra laríngeo hiperdesenvolvido e estimulado, de tanto que falava, continuou Cássio. Mas nem tudo é perfeito. Tenho de me acostumar com isso. Vim ao encontro de Cássio a seu convite, a fim de visitarmos uma comunidade de espíritos cujas experiências se deram,
na Terra, em sintonia com o pensamento e a filosofia da Reforma Protestante. Eram espíritos que fundaram uma colônia no espaço próximo à Terra e que ali